Gente querida e maravilhosa, um bom dia. Eu estava falando, muitas vezes as pessoas da nossa própria família, né, dão uma de católico, mas vai levar a gente para o espiritismo. Isso aconteceu comigo. Depois a pessoa vai até no padre, né, falar: Olha, padre, olha, eu sou muito católica, minha família, não sei que a pessoa leva a gente para comer as coisas lá no espiritismo, para tomar passe, né? Tomar passe no espiritismo. E é uma hipocrisia, a leitura da Santa Missa fala sobre isso. Essa hipocrisia generalizada que está o mundo, as pessoas. É tão bom a gente não acordar de manhã e fazer a leitura. Vou recusar aqui porque eu estou fazendo a leitura falando, né? Não gosto que me perturbem. E essas pessoas da nossa família vêm na nossa casa perturbar também. E quando elas estão bem, elas somem. Elas somem. Vou recusar porque essas pessoas são muito chatas. Recusar. E aí o que acontece? As pessoas vêm na casa da gente, da nossa família, e só quer falar de dinheiro. Quando a gente está perto de morrer, a pessoa vai saber se a gente tem uma conta para ter um dinheiro. É umas pessoas assim. Então o mundo está numa hipocrisia. A pessoa fala assim: olha, eu tenho apartamento, eu tenho casa, eu tenho isso. Daqui a alguns anos a pessoa não tem mais nada, né? Então a pessoa fica se agarrada nessas coisas. E tem gente que some, deixa a gente quando a gente, né, tá mal da nossa família. E quando a gente consegue se reerguer, está bem, a pessoa volta para encher o saco. Passa a semana, vem um dia, vem outro dia, enche o nosso saco. E a leitura da missa da Igreja Católica está falando isso. Tem muita hipocrisia, muita gente hipócrita. É bom a gente de manhã, a gente ler o Evangelho, ler a Bíblia, né? A igreja recomenda que a gente faça orações. E na igreja são poucas as pessoas que estão disponíveis para fazer orações, o ofício divino que a igreja recomenda. O padre, ele fala: ó, venham aqui na igreja para fazer uma oração, uma hora antes da missa. Eu já cansei de ver isso. Poucas pessoas vão, mas quando tem o comércio, tá todo mundo lá. Comilança, vai todo mundo. Então tem muita coisa também errada na igreja. E tem gente também na igreja que na hora da oração fica lá acertando toalha, acerta toalha para cá, acerta toalha para lá. Muita gente quer ver, né, a igreja bem pintadinha, pintadinha, mas não quer trabalhar a questão do coração, do reino de Deus, ler o evangelho, falar a palavra de Jesus. A gente está aqui para anunciar o evangelho, né? Levar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. A gente não está aqui para fazer comércio, mas tem muita coisa mesmo errada na igreja e no mundo. É muita hipocrisia. E aí eu lendo aqui o evangelho, que Jesus fala, né, da autenticidade dos discípulos. Enquanto isso, milhares de pessoas, né, se reuniram e de modo que um pisaram sobre os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Toma cuidado, porque a pessoa fala: não, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa morre com 63 anos, não goza, vai para a cova, morre, não goza nem aposentadoria e não pode mais nada. Não pode mais nada. Do que valeu aquilo? E a outra pessoa também fica se agarrando em ser melhor que os outros. Olha, eu sou melhor que os outros porque eu tenho um apartamento muito bom, tenho um apartamento. Depois a pessoa não tem mais apartamento nenhum, fica pedindo dinheiro para os outros, fica passando vergonha. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Então, o diabo tem toda a religião. Todas as religiões têm as pessoas boas que levam a sério e ruins. No espiritismo também tem gente que vai fazer macumbaria, sei lá, feitiço, para prejudicar a vida dos outros, até na própria família. Você vê que tem gente dentro das famílias que se suicidam, porque a pessoa está lá trabalhando, a incompreensão, intolerância, está fazendo com que a pessoa não tenha sucesso na vida. E as pessoas são vítimas disso. Muita gente se suicida pela aquela negatividade dentro de casa, dentro daquelas companhias, daquelas pessoas que estão ali espalhando aquelas opiniões. Tem gente até que é formador de opinião que morreu, que faleceu. Agora, a opinião, cada um tem a sua. Quando se juntam as pessoas têm que saber respeitar
umas às outras, as opiniões, as individualidades. Agora, cada um tem o direito de expressar a sua opinião dentro ali do seu canto, do seu espaço, né? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Não vai lá infernizar a vida dos outros. Aí já é uma outra coisa. Hoje em dia está assim, né? As pessoas, elas não toleram, não aceitam, né? Muita coisa as pessoas, elas não aceitam e não toleram. Mas aí a religião pura e imaculada realmente perante Deus não é esse negócio de comércio. E a gente tem que falar isso porque dentro da igreja a gente não consegue falar isso. As pessoas estão imbuídas desta situação aí de comércio, 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 e a gente não consegue. Muitas vezes a ação do Espírito Santo, ela é tolhida. As pessoas, elas estão lá para tolher a ação do Espírito Santo. Então, gente, vamos aqui nesse dia. Eu fiz o meu treino, fiz 20 quilômetros, já retornei, fui até o bairro do Jardim Primavera. Foi muito bom mesmo, tá um dia muito bonito, graças a Deus. E a gente tem que ficar sempre orando, vigiando e não ser pessoas hipócritas. Levar essa palavra aqui, que é a palavra de Jesus. Tomem cuidado, não seja hipócrita. A pessoa fala, não, eu sou católica, vou lá falar com o padre para reclamar das pessoas da minha família. A pessoa depois fala, não, você vai no espiritismo, vai tomar um passe lá no espiritismo, vai comer aquelas comidas lá do espiritismo e depois está dando uma de católica dentro da igreja para reclamar dos outros, porque não toma conta do seu rabo. E está interessada no dinheiro, olho gordo no dinheiro. Mas pessoas, a cobiça é a raiz de todos os males, é a cobiça. Por isso que a pessoa fica uma pessoa desgraçada e leva negatividade até para os amigos. Os amigos ficam doentes, uma amiga está com câncer, a outra perde a perna, a outra está com problema nos rins, porque a pessoa, ela vira um diabo, ela fica numa negatividade, numa áurea negativa. A pessoa é para fazer oração, colocar o pensamento em Deus com sinceridade, não ser hipócrita e ler a Bíblia. Não é ficar só negócio de dinheiro, de comércio e amiguinho, não sei o quê. Eu vou puxar saco dos outros. Puxa saco de Jesus, gente. Adora ao Senhor Jesus. Adora. Tem gente que não suporta ouvir uma música que a gente está falando. Adora o Senhor Jesus. Porque a pessoa já está toda trabalhada no diabo. A pessoa não suporta. Então, vou acabar de ler aqui, tá? Pra gente que todos tenham um bom dia. E a palavra do Senhor Jesus está falando, ó. Tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente querida e maravilhosa, um bom dia. Eu estava falando, muitas vezes as pessoas da nossa própria família, né, dão uma de católico, mas vai levar a gente para o espiritismo. Isso aconteceu comigo. Depois a pessoa vai até no padre, né, falar, olha, padre, olha, eu sou muito católica, minha família, não sei o que, a pessoa leva a gente para comer as coisas lá no espiritismo, para tomar passe, né? Tomar passe no espiritismo. E é uma hipocrisia, a leitura da Santa Missa fala sobre isso. Essa hipocrisia generalizada que está o mundo, as pessoas. É tão bom a gente não acordar de manhã e fazer a leitura. Vou recusar aqui porque eu estou fazendo a leitura falando, né? Não gosto que me perturbem. E essas pessoas da nossa família vêm na nossa casa perturbar também. E quando elas estão bem, elas somem. Elas somem. Vou recusar porque essas pessoas são muito chatas. Recusar. E aí o que acontece? As pessoas vêm na casa da gente, da nossa família, e só quer falar de dinheiro. Quando a gente está perto de morrer, a pessoa vai saber se a gente tem uma conta para ter um dinheiro. É umas pessoas assim. Então, o mundo está numa hipocrisia. A pessoa fala assim, olha, eu tenho apartamento, eu tenho casa, eu tenho isso. Daqui a alguns anos a pessoa não tem mais nada, né? Então, a pessoa fica se agarrada nessas coisas. E tem gente que some, deixa a gente quando a gente, né, tá mal da nossa família. E quando a gente consegue se reerguer, está bem, a pessoa volta para encher o saco. Passa a semana, vem um dia, vem outro dia, enche o nosso saco. E a leitura da missa da Igreja Católica está falando isso. Tem muita hipocrisia, muita gente hipócrita. É bom a gente de manhã, a gente ler o Evangelho.
ler a Bíblia, né? A igreja recomenda que a gente faça orações. E na igreja são poucas as pessoas que estão disponíveis para fazer orações, o ofício divino que a igreja recomenda. O padre, ele fala, ó, venham aqui na igreja para fazer uma oração, uma hora antes da missa. Eu já cansei de ver isso. Poucas pessoas vão, mas quando tem o comércio, tá todo mundo lá. Comilança, vai todo mundo. Então tem muita coisa também errada na igreja. E tem gente também na igreja que na hora da oração fica lá acertando toalha, acerta toalha para cá, acerta toalha para lá. Muita gente quer ver, né, a igreja bem pintadinha, mas não quer trabalhar a questão do coração, do reino de Deus, ler o evangelho, falar a palavra de Jesus. A gente está aqui para anunciar o evangelho, né? Levar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. A gente não está aqui para fazer comércio, mas tem muita coisa mesmo errada na igreja e no mundo. É muita hipocrisia. E aí eu lendo aqui o evangelho, que Jesus fala, né, da autenticidade dos discípulos. Enquanto isso, milhares de pessoas, né, se reuniram e de modo que pisaram sobre os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Toma cuidado, porque a pessoa fala, não, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa morre com 63 anos, não goza, vai para a cova, morre, não goza nem aposentadoria e não pode mais nada. Não pode mais nada. Do que valeu aquilo? E a outra pessoa também fica se agarrando em ser melhor que os outros. Olha, eu sou melhor que os outros porque eu tenho um apartamento muito bom, tenho um apartamento. Depois a pessoa não tem mais apartamento nenhum, fica pedindo dinheiro para os outros, fica passando vergonha. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Então, o diabo tem toda a religião. Todas as religiões têm as pessoas boas que levam a sério e ruins. No espiritismo também tem gente que vai fazer macumbaria, sei lá, feitiço, para prejudicar a vida dos outros, até na própria família. Você vê que tem gente dentro das famílias que se suicidam, porque a pessoa está lá trabalhando, a incompreensão, intolerância, está fazendo com que a pessoa não tenha sucesso na vida. E as pessoas são vítimas disso. Muita gente se suicida pela aquela negatividade dentro de casa, dentro daquelas companhias, daquelas pessoas que estão ali espalhando aquelas opiniões. Tem gente até que é formador de opinião que morreu, que faleceu. Agora, a opinião, cada um tem a sua. Quando se juntam as pessoas têm que saber respeitar umas às outras, as opiniões, as individualidades. Agora, cada um tem o direito de expressar a sua opinião dentro ali do seu canto, do seu espaço, né? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Não vai lá infernizar a vida dos outros. Aí já é uma outra coisa. Hoje em dia está assim, né? As pessoas, elas não toleram, não aceitam, né? Muita coisa as pessoas, elas não aceitam e não toleram. Mas aí a religião pura, imaculada, realmente perante Deus, não é esse negócio de comércio. E a gente tem que falar isso porque dentro da igreja a gente não consegue falar isso. As pessoas estão imbuídas desta situação aí de comércio, e a gente não consegue. Muitas vezes a ação do Espírito Santo, ela é tolhida. As pessoas, elas estão lá para tolher a ação do Espírito Santo. Então, gente, vamos aqui nesse dia. Eu fiz o meu treino, fiz 20 quilômetros, já retornei, fui até o bairro do Jardim Primavera. Foi muito bom mesmo, tá um dia muito bonito, graças a Deus. E a gente tem que ficar sempre orando, vigiando e não ser pessoas hipócritas. Levar essa palavra aqui, que é a palavra de Jesus. Tomem cuidado, não seja hipócrita. A pessoa fala, não, eu sou católica, vou lá falar com o padre para reclamar das pessoas da minha família. A pessoa depois fala, não, você vai no espiritismo, vai tomar um passe lá no espiritismo, vai comer aquelas comidas lá do espiritismo e depois está dando uma de católica dentro da igreja para reclamar dos outros, porque não toma conta do seu rabo. E está interessada no dinheiro, olho gordo no dinheiro. Mas pessoas
pessoas, a cobiça é a raiz de todos os males, é a cobiça. Por isso que a pessoa fica uma pessoa desgraçada e leva negatividade até para os amigos. Os amigos ficam doentes, uma amiga está com câncer, a outra perde a perna, a outra está com problema nos rins, porque a pessoa ela vira um diabo, ela fica numa negatividade, numa áurea negativa. A pessoa é para fazer oração, colocar o pensamento em Deus com sinceridade, não ser hipócrita e ler a Bíblia. Não é ficar só negócio de dinheiro, de comércio e amiguinho, não sei o quê. Eu vou puxar saco dos outros. Puxa saco de Jesus, gente. Adora ao Senhor Jesus. Adora. Tem gente que não suporta ouvir uma música que a gente está falando. Adora o Senhor Jesus. Porque a pessoa já está toda trabalhada no diabo. A pessoa não suporta. Então, eu vou acabar de ler aqui, tá? Pra gente que todos tenham